Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, vocês que estão ao vivaço comigo aqui nesta tarde de sexta-feira. São exatamente 17 horas e 8 minutos. Alô, você que está assistindo no YouTube depois. Muito bem, Arlen. Vou lembrar disso também quando você precisar de ponto. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos gêneros textuais, fazendo a resolução dos exercícios da página 7 a 14. Correção, na verdade, né? Passei para vocês lá no sala de aula. E depois eu vou disponibilizar essa aula de correção lá no YouTube. Segunda-feira, eu acredito que a gente vai começar alguns tópicos de revisão, porque a gente já terminou o conteúdo, né? A parte de gramática a gente já terminou. E aí eu vou fazer o possível para ver se a gente consegue absorver alguma outra coisa que não tinha dado para absorver, não tinha dado para observar com cuidado no começo dessas aulas online, né? Só lembrete, os comentários colocados no chat ficam salvos num arquivo depois, que não dá para excluir. Então, olha só. Então, Lívia, eu não sei se tu pegou agora. Não, cara, eu vou te mandar o print já já. Cadê, Lívia? Então, Lívia, não sei se você pegou a triste história de Richardson, né? Em resumo, suas aulas semana que vem começam às 7h30 da manhã. Vamos lá. Segunda questão, Enem. Lembrando que a gente está falando aqui de gêneros textuais, né? Na segunda-feira eu trabalhei com vocês as tipologias textuais, desculpa, né? A tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, dialogal, injuntiva. Trabalhamos essas tipologias e vimos a diferença entre tipo textual e gênero textual. Vimos que o tipo é muito mais abrangente e o gênero é um tipo de produção, é uma produção que se encaixa dentro de uma das tipologias, né? E aí você consegue pegar vários gêneros textuais que cabem dentro de uma mesma tipologia. Então, por exemplo, gêneros jornalísticos, artigo científico, artigo, reportagem, a notícia, a matéria, coluna. Então, normalmente eles se encaixam dentro daqueles textos de natureza narrativa, na narrativa descritiva dissertativa, né? Porque nós vimos também que dentro de um mesmo texto você consegue encontrar mais de uma tipologia, tá bom? E aí é importante vocês terem essa ideia de que ter sempre partir do princípio de que quando você vai fazer uma leitura de um texto, especificamente nas questões do Enem, você veja isso de uma maneira mais holística. Rodolfo, o que é holístico? Holística de uma maneira mais ampla, né? É não tentar focar nesse enquadramento assim fechadinho das coisas, tá? Como está gravado, holístico não é só isso não, tá? É um pedacinho de uma pequena ideia que você pode ter de holístico, tá? Holístico é uma coisa mais aprofundada, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura dos textos, porque a gente tem que fazer a discussão, né? Porque senão não faria sentido a gente estar falando desses assuntos aqui. Vamos lá. A última edição deste periódico apresenta, mais uma vez, tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. Cara, tu tem certeza que tu soltou essa pedra? A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiraram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Texto publicado no jornal Na Cidade, né? E aí ele diz assim, olha, esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença, deixa eu colocar aqui no modo de texto,
Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é... Vocês marcaram o quê, gente? Marcou o quê, Lívia? Letra A, muito bem, Chaves. Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Tá errado. Vamos lá. Letra B. Felipe ainda está nessa reunião? Eu permiti ele entrar? Peraí. Ei, Felipe, tchau. Vamos lá, letra B. Primeiro, apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Cuidado, que dentro do gênero editorial, sim, ele trata de fatos próximos, recentes, e que vão ser abordados, sim, dentro de uma determinada publicação, tá? Mas não é necessariamente a função dele, tá? Então, porque a pergunta é assim, o editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal, beleza. Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo é redundante, concorda? A função do editorial não é essa. A letra B, chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. Não, ele está tratando de temas que são abordados no jornal, que possam ser abordados no jornal. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Vamos ficar aqui com esse ponto aqui da ideia de provocar. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Era um outro ponto que eu ficaria aqui também com o asteriscozinho, né? E a letra E, trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Normalmente, o editorial vem no início da publicação do periódico, seja de uma revista, seja de um jornal, de um periódico qualquer. Normalmente, o editorial vem antes das notícias e das reportagens. Então, essa letra E é até mesmo por uma questão até de organização, né, de diagramação de distribuição das informações dentro do periódico, ela não faz muito sentido. Então, nós ficaríamos entre a letra C e a letra D. Vamos entender a diferença entre esses dois itens aqui, olha. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, ou seja, convencer de que um determinado ponto de vista é o ponto de vista correto em relação a aquele determinado assunto, né, aquele determinado tema, e especificamente do editorialista, né, ou do veículo de comunicação, né, porque o editorial representa a opinião do veículo de comunicação. Ou a letra D, interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Cuidado que interpretar criticamente e provocar indignação não são a mesma coisa, tá? Provocar indignação significa dizer que você vai achar que aquilo ali é errado. Só que não necessariamente tudo aquilo que um editorial aborda é possível de você classificar como sendo uma coisa boa, ruim, bem ou mal, certo ou errado, né? Mas a ideia de entender o fato de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais lógico-racional, está mais próximo da função do editorial. Óbvio, a gente não trabalhou o gênero editorial aqui, eu não trabalhei com vocês o gênero editorial, mas é importante que vocês conheçam esses gêneros para entender justamente que, nessa construção de sentido, a letra D se encaixa melhor do que a letra C, porque aqui ele não está necessariamente querendo causar indignação. Ele está querendo, na verdade, causar uma postura de reflexão. Ele não quer necessariamente que a gente saia à rua fazendo protesto contra as pessoas que jogam lixo no lugar errado, ou contra o poder público, ou alguma coisa nesse sentido. Hã? Quem podia estar no TikTok? Tu, Vitória? Então, olha, a letra D é a mais correta, tá? E é uma coisa que a gente tem discutido desde o primeiro ano, né? Quando a gente pega essas questões do Enem, a ideia da teoria da resposta ao item, que resumidamente, aqui, muito resumidamente, que não é só isso, mas é mais ou menos essa ideia do o que está mais certo, e não necessariamente o que é o certo, a letra D é a mais certa. Sim, a gente pode ter um editorial que tem esse propósito de provocar a indignação do cidadão em relação a uma determinada temática, concordo.
Só que a letra D, para esse texto aqui, se aplica melhor. Tá bom? Fofos, deu para entender isso aqui? Beleza. Ó, essa discussão que a gente faz aqui, ela tem que ser feita justamente porque muitas vezes vocês não param para ver as questões dessa forma, né? E é uma questão de prática, não tem muito o que se fazer, não. Vamos lá. Aqui não era questão. Não, questão era a próxima. Aqui. Leia o poema do escritor português Bocage e resolva as questões sobre a tipologia descritiva. Então vamos lá. Magro de olhos azuis, carão moreno. Bem servido de pés, meião na altura. Triste de faixa, o mesmo de figura. Nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de existir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura. Bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno. Devoto incensador de 1000 deidades, de moças 1000 num só momento, e somente no altar, amando os frades. Eis Bocage, em que luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Richardson, Milena, contando essa história mais uma vez, que não quer demais, ele pediu para assistir todas as aulas de hoje, porque ele está muito interessado em conseguir sucesso no Enem. Não é isso, Richardson? Isso, muito bem. Aí eu vou contar a verdade aqui no chat agora. Então, eu não sou uma pessoa de bom coração? Então, vamos lá. Letra A, de que é que trata o poema? O que é que vocês responderam aí? Se quiser ligar o microfone aí para falar o que é que respondeu. E aí, galera? E aí? Do que é que trata o poema? Bora, estou esperando. Essa atividade foi feita para a gente resolver juntos. Muito bem, Richardson. Muito bem, cara. Muito bem mesmo, velho. Para quem está no primeiro ano, é só. Nunca vi ninguém errar tão feio como você errou agora, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Ele está fazendo o quê? A descrição de si mesmo, concorda? Ele está dando aqui todas as características dele e ao fim, né? Como o poema é dele, né? Ó, Bocage, Manuel Maria de Barbosa Bocage. Ele está falando dele mesmo aqui. Ele faz referência aqui ele mesmo, olha. Ex-Bocage, em que luz algum talento. Ou seja, ele está falando de si, tá? Então, aqui é um poema, o Eurídico, descreve a si mesmo, tá? E aí eu vou colocar uma coisinha aqui que de vez em quando eu vejo vocês errando, tá? Confunde-se com o autor. Cuidado, tá, gente? A essa altura do campeonato, se errar esses conceitos relacionados ao autor do poema e eu lírico, tem coisa errada aí, tá? Fofinhos, atenção. De um assunto... Perde muitos, cara. Mas vamos lá. Vamos lembrar aqui. Quando você fala de eu lírico, você está falando da voz dentro do poema, certo? Quando você está falando de autor, você está falando daquele que escreve o poema. Nem sempre, e aí quando eu digo nem sempre, a maioria das vezes, eles não são a mesma coisa, tá bom? Eu lírico raramente se confunde com o autor, tá? Agora, nesse contexto aqui, o autor e o eu lírico se identificam como sendo a mesma pessoa. Então, nesse
Nesse caso aqui, o eu lírico está descrevendo a si mesmo, mas ao mesmo tempo ele está descrevendo o autor também, tá? Então, ele descreve a si mesmo, suas características físicas, Tem característica psicológica dele aqui? Tem, né? E psicológicas. Pessoal aí que está apoiando o nosso querido colega Richard, qual é a diferença entre diferenças físicas e psicológicas? Milena, pode ser tua internet, tá? Eu estou acompanhando aqui de outro celular, até aparentemente não tem problema não. Muito bem, Arley. Vai entrar para o hall das piadas massa, que eu vou lembrar depois, que fica salvo no chat. Vamos lá, gente. Diferenças físicas e psicológicas, pelo amor de Deus, tá? Diferença física é o palpável, o tangível, que você percebe, tá? Qualquer pessoa percebe, um terceiro percebe. A diferença psicológica, ela necessariamente está ligada a um narrador onisciente, aquele narrador que tem todo o conhecimento do fato. Então, eu não tenho como falar de características psicológicas, né? Faltou acento aqui. Por que não está dando acento? Eu estou falando de características psicológicas porque são coisas que o autor, nesse contexto aqui, está revelando. Ou se fosse, por exemplo, um texto narrativo, o narrador estaria falando, né? Quando fulano pensou que isso ou aquilo, como é que ele sabe disso? Né? Porque ele tem onisciência, ele tem toda a consciência da história, inclusive dos pensamentos dos personagens. Então, ele, nesse contexto aqui, ele descreve a si mesmo suas características físicas, né? O ideal que seria enfim, né? Suas características físicas e psicológicas. Beleza? Fofinhas, até aqui de boa? Posso continuar? Beleza. Uma das marcas linguísticas da tipologia descritiva é o uso de adjetivos e locuções adjetivas. Sublinhe na primeira estrofe os adjetivos que caracterizam o poeta. Eu já deixei marcado lá, né? Eu preferi nem apagar, para que vocês façam a correção aí, ó. Então, magro, azuis, moreno, neão, triste, alto, pequeno. Todos esses aqui são adjetivos, tá? Posso passar para a próxima? Deu para pegar aí todo mundo? Deu, Vitória? Tira uma foto da apostila aí para eu ver. Manda aí no chat. Beleza. Abre a câmera aí na apostila. Vai, Vitória, para eu ver. Tô ligado. Tá certo. Então, vamos lá. Já fizemos essa letra B, né? Letra C. Pode-se afirmar pela leitura desse poema e por seu conhecimento de outros textos descritivos que o verbo ser e estar caracterizam essa tipologia. Nesse caso aqui, tipologia descritiva, né? E aí? Sim ou não, gente? Eu vou colocar aqui, sim. Por quê? Bora, galera. Eu sei que vocês não estão dormindo. 10h30 da manhã, eu sei que vocês estão dormindo. 5h30 da tarde, não faz perigo vocês estarem dormindo ainda. Porque sim. Muito bem, Vitória. Vá. Porque Deus quis. Isso. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, fofos. Ó, verbo ser e verbo estar são o quê? Pois... Peraí, deixa eu aumentar. Os verbos ser e estar são de ligação. O que significa dizer que auxiliam na adjetivação dos sujeitos. E eu vou colocar aqui entre parênteses substantivos, tá? Nomes.
que auxiliam na adjetivação dos sujeitos, atribuindo-lhes características dadas pelos adjetivos, nesse caso aqui, predicativos do sujeito. O que é que isso quer dizer? Rodolfo é lindo, está cansado, mas continua brilhante. Então, olha só. Vamos lá. Lindo é uma característica de Rodolfo, concordam? Cansado é como ele se encontra no momento. Brilhante é também uma característica de Rodolfo. Tudo isso aqui, ó, foi feito com o verbo de ligação. Isso aqui é um verbo de ligação que vem do verbo ser. Isso aqui é um verbo de ligação no sentido de ser ou estar, né? Estar cansado. Isso aqui também é um verbo de ligação, verbo continuar. Então, os verbos de ligação, por sua própria constituição, têm essa característica de estabelecer uma ponte entre uma característica e um nome. No caso, Rodolfo. Lindo como adjetivo, Rodolfo como sujeito. Lindo, aliás, Rodolfo como substantivo. Lindo como predicativo do sujeito, Rodolfo como núcleo do sujeito. Tá? A mesma coisa para esse predicativo e a mesma coisa para esse predicativo. Então, não só o verbo ser e estar. O verbo ser, estar, continuar, aparecer, tornar-se, transformar-se. Eles ajudam na caracterização porque eles permitem essa ligação entre os adjetivos e os nomes, no caso dos substantivos que representam os sujeitos, tá? O que exercem a função de sujeito. Então, os verbos de ligação ajudam a caracterizar essa tipologia? Com certeza, tá? Então, sim, pois os verbos ser e estar e demais e outros dele. Não, deixa eu colocar assim, né? São de ligação, deixa do jeito que tá. Pois os verbos ser e estar, deixa eu colocar só entre aspas, né? Que aí eu sei que alguém deve estar copiando aí. São de ligação, que significa dizer que auxiliam na adjetivação dos sujeitos, atribuindo características dadas pelos adjetivos. Portanto, vou colocar aqui só um espacinho para... Fofos, beleza? Deu para compreender até aqui? Pronto, Richard, agora vou te liberar da reunião. Vou pensar no seu ponto agora, tá? Tirar essa meia hora para saber se você vai ganhar seus pontos. Então, vamos lá. Fofos, esse ponto aqui deu para compreender? Tá de boa? Os 12 heróis que estão aí. 12 não, né? 9. Beleza, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Texto narrativo, eu também deixei aqui. A letra C. No caso, eu já deixei a letra C aqui, mas vamos lá. Leia o texto a seguir e resolva as questões sobre tipologia narrativa. Na oeste, uma pequena tartaruga escala uma árvore. Depois de algumas horas, alcança o topo e pula, balançando as duas patas para frente. As duas patas da frente, desculpa. Não dá outra, se espatifa no chão. Mas não desiste. Levanta, escala a árvore, salta. E novamente se esborracha. E novamente volta a subir na árvore. Um casal de passarinho consternado assiste às tentativas. Até que o macho propõe. Um casal de passarinhos consternado assiste às tentativas, até que o macho propõe. Querida, não tem mais jeito, está na hora de contar que ele é adotado.
Ah, doeu, né? Então vamos lá. A bola para ele, Arlen. Vamos lá. Que gênero, qual é o gênero textual? Vamos lá. Que gênero textual vocês entendem aí como sendo o gênero pertencente aí? Cíntia disse que é um conto. Matheus também. Quem mais? Gênero feminino. Ai, Vitória. Tô passando tempo demais no TikTok. Lembra um conto. Tem a lição de moral. Beleza. Fábula. O que mais? Mais alguém? Ó, eu vou colocar o gênero aqui. E aí, vocês vão me dizer se eu tô certo ou eu tô errado, tá? E aí? Mas Rodolfo, piada é um gênero textual? É. Não tem um propósito comunicativo? Não tem características específicas? Então é um gênero textual. Então a piada, ela também se constitui como um gênero dessa forma. Por quê? Pois é possível identificar uma quebra de expectativa do texto com o propósito de causar humor. Cuidado. Rodolfo, tem uma lição de moral aí. Não, não tem lição de moral. Qual a lição de moral? É melhor, quando você adotar um filho, diga para ele que ele é adotado antes de pular da árvore. Pesado, né, isso aí? Não, é uma piada. Então preste atenção. Ai, Jesus. Então, o propósito dessa construção aqui é causar humor, certo? O que parece ser uma lição de moral aqui, na verdade, é essa quebra de expectativa típica das piadas, tá? Então, você tem aqui essa quebra de expectativa, né, com o propósito de causar humor. Além disso, é um texto curto, que é outra característica das piadas. De autoria desconhecida. O que mais eu posso colocar aqui? Acho que só, né? E autoria desconhecida. Quer dizer, você não sabe, né, quem cria as piadas, né? Normalmente não. Não, cara, não me irritei, não. Então, mas é que tá, Jaciane. Esses gêneros, né, que muitas vezes a gente sequer considera, né, se é um gênero textual, são. Porque você tem que levar em consideração, e aí é importante essa discussão que a gente vai fazer aqui rapidinho, se é uma forma de comunicação válida, então a gente pode enquadrar dentro dos elementos textuais que a gente estuda, né? Por exemplo, um banner, um folheto, por exemplo, que é entregue para você quando você está na rua, se você não tem conhecimento, você olha assim e não vê aquilo ali como um gênero textual, né? Um folder, um flyer, um banner, um cartaz. Se você não parar para prestar atenção que ali existe um propósito comunicativo, você não pensa naquilo ali como sendo um gênero textual. Mas todo flyer tem características que se repetem em qualquer lugar do país para quem fizer um flyer. Todo cartaz tem as mesmas características, todo folder tem as mesmas características. O folder ainda mais, né, porque vem da própria palavra fold, né, to fold do inglês, de dobrar, né, que é aqueles informativos que você abre, tipo você vai ao banco e tal. Então, no fim das contas, você não para pensar, mas aquilo se encaixa dentro de uma tipologia textual, dentro de um gênero textual,
o flyer é uma coisa e o panfleto é outra, Cíntia. Porque o flyer, o propósito dele é justamente fly, né, de voar, vem de to fly. Ele tem esse propósito, né, de ser uma coisa que você, por exemplo, passa na rua. Tudo bem que nem todo mundo hoje em dia... Flyer não é tão comum assim aqui não, né? Agora, por exemplo, eu não sei hoje em dia, década de 90 que era meio sem lei, eu lembro disso, né? Tá no centro da cidade de São Paulo, passa um avião lá por cima da Paulista e joga meio mundo de flyer, né? Não de informativo. Como foi que tu chamou? O panfleto, né? A ideia do flyer era essa, né? Era essa de voar, né? Não é tão comum mais hoje, não, porque tem muita norma correta, né, de saneamento público que não permite, né? Você vai entupir a cidade de papel, aí chega numa cidade como São Paulo, vira uma bola gigantesca, entope os esgotos, morre todo mundo afogado com água do Tietê, né? Basicamente era o que acontecia. Então, mas assim, são gêneros textuais, né? Se encaixam em gêneros textuais. Vocês que estão no terceiro ano já nem se lembram disso, mas a gente que trabalha com as turmas de sexto, sétimo, oitavo ano, a gente trabalha esses gêneros. Eles fazem cartazes, eles fazem flyers, eles fazem panfletos e tudo mais, né? Jogavam, chato. Tu acha, cara? Mas falando, eu tô falando sério, né? Não é brincadeira, não. Eles faziam muito isso, né? Inclusive, eu estava assistindo um filme na Netflix ontem que eu lembrei. Ontem não, semana passada. É, um filme sobre uma rede de espiões que foi descoberta nos Estados Unidos de cubanos que estavam ali para. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Travou, não entendi também o que foi. Pronto, beleza. Então, olha só, que eu estava falando? Sim. E aí foi montada essa rede de espiões lá nos Estados Unidos para evitar que grupos que eram contra a Revolução cubana, né, a Revolução Comunista Cubana, evitar que grupos praticassem atentados terroristas lá no território cubano, né, saindo dos Estados Unidos para praticar esses atentados lá e desestabilizar o regime para as pessoas tentarem voltar ao capitalismo, né? E aí conta essa história. Aí, numa das cenas lá, o pessoal, eu não estou dando spoiler, né? Não se preocupe com isso, mas a galera passa por cima de Havana, né? A capital cubana, passa por cima de Havana e joga os flyers, né? Dentro do avião tá lá jogando os panfletos, né? Que são flyers, na verdade. Tá jogando os flyers lá para incentivar a população a fugir do país, a desertar do país e se juntar, né? Aos movimentos lá para derrubar o Fidel Castro. Mas enfim. Uh, Tá certo, Vitória. Falta só 2 horas, tá? De aula. Então vamos aqui. Essa letra A deu para compreender? Posso continuar? Basicamente, Richard, poderia ser dinheiro, exatamente. Né? Mas vamos nós. Quais são o tempo e o modos verbais predominantes nessa narrativa? Fofinhos, tempos e modos verbais. Vamos lá. Modos indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempos verbais, presente, passado e futuro, para resumir assim muito a flexão verbal, né? Porque tem presente do indicativo e do subjuntivo. Pretérito perfeito, imperfeito e mais perfeito do indicativo, pretérito imperfeito e subjuntivo. Futuro do presente do pretérito do indicativo, futuro do pretérito do subjuntivo. Fora os modos do imperativo, né? Fora as formas do imperativo e as formas nominais do verbo. Então vamos lembrar aqui. O que é que prevalece aqui? Que tipo de tempo verbal, que tipo de tempo e modo verbal prevalece? O que é que vocês colocaram aí? Exatamente, Vitória. A ideia é essa mesmo. Qual tempo? Beleza, tempo indicativo, né? Desculpa, modo indicativo, né? Certeza, beleza. O que mais? Aí o tempo verbal. Qual o tempo verbal que prevalece aqui? Vamos lá, ó.
Cadê? Escala. Escala agora, né? Presente. Alcança. Alcança agora. Presente. Pula. Pula agora. Presente. Não dá. Outra. Dá. Presente. Espatifa. Presente. Resiste. Presente. E aí a gente pode continuar e vai ver que o que prevalece é o presente do modo indicativo, não é isso? Então aqui a gente registrou 6, né? Foram 6. Então, deixa eu colocar aqui só a resposta, né? Prevalece o presente do indicativo. Fofinhos, até aí de boa? Morre agora, presente. Meu Deus. Vamos lá. Tem forma infinitiva aqui, chat? Onde? Tem o subir aqui, né? Só que subir eu só estou vendo essa, né? Contar. Sim, tem um contar também, é. Mas o que ele está perguntando é a forma que prevalece, né? Então, a forma que se repete mais de uma vez. Então, seria o presente do indicativo e essas formas que eu marquei em amarelo aqui. Que elemento linguístico da fala do narrador indica que as ações dos personagens se sucedem em uma ordem temporal? Preste atenção aqui que ele está falando de elemento linguístico, você pode entender como as classes de palavras, né? Cíntia já respondeu aí, os advérbios. E aí eu vou colocar, Cíntia, de uma maneira mais ampla, tá? Advérbios e locuções adverbiais. E aí o termo que do ponto de vista da sintaxe seria o mais correto, os adjuntos adverbiais de tempo. Então, por exemplo, aí ele pede para você marcar lá no texto, né? Eu deixei já marcado. Ó, depois de algumas horas, novamente, até que. Todas essas expressões aqui, termos, elas têm a função de contextualizar as ações em relação ao momento em que elas acontecem, beleza? Vou deixar o Diogo entrar, porque o Diogo é gente boa. E aí, Diogão, primeiro ano aí, show? Então, vamos lá. Pior que eu já bloqueei Felipe aqui umas 500 vezes. Então, veja só, você tem aqui os advérbios, tá? E locuções adverbiais. Rodolfo, qual é a diferença de advérbio para locução adverbial? Advérbio, uma palavra só, ok? Locução adverbial é uma expressão, tá? Você tem um conjunto de palavras que tem o valor de um advérbio. Adjuntos adverbiais, Rodolfo, quais são aí? Vou marcar de azul aqui para vocês verem. Quais são os adjuntos adverbiais? Todas essas palavras e expressões aqui que estão sublinhadas, tá? Que estão sublinhadas. Por quê? Porque a adjunto adverbial é a função sintática do advérbio e da locução adverbial. Beleza? E tranquilo até aqui, gente? Beleza. Que isso, deu para compreender? Jaciane, beleza? Calma aí, Richard, a gente tá já acabando. Já ficou até agora, cara? Vai deixar de correr a maratona por conta de 100 metros? Vamos lá. Argumentativo. Quinta questão. Leia um trecho do artigo de opinião e resolva as questões sobre a tipologia argumentativa. Cadê? Toma. A opinião do jornalista é importante? Por José Carlos Aragão, em setembro de 2015. Outro dia, numa rede social, alguém postou: quando leio um jornal, não quero saber a opinião do jornalista, só quero saber da notícia. Rebati no ato. Ao contrário, eu quero saber a opinião do jornalista e de outras pessoas. E a notícia também, por que não? É que minha opinião só se forma a partir do fato noticiado, da ponderação de todas as opiniões a respeito dele a que eu tiver acesso. E isso não significa que eu tenho que concordar necessariamente com a opinião de nenhum jornalista ou de quem quer que emita a sua opinião. Como ninguém precisa concordar com o meu ponto de vista, basta respeitar. Está na essência da democracia, da tolerância e da convivência, a pluralidade de ideias e o respeito à diversidade. Cada cabeça uma sentença, diz a sabedoria popular. E somos cerca de 7 bilhões de cabeças no mundo.
204 milhões delas só no Brasil. Por que deveria achar que a minha opinião é mais importante ou única, ou a única correta e que deveria ser seguida por todos? Muita presunção. Como é presunçoso e arrogante achar que a opinião alheia também seria irrelevante ou descartável, como é injusto e antidemocrático vetar ao jornalista o direito de emitir juízo próprio, como é ingênuo imaginar que toda notícia é isenta de manipulação por quem a publica, né? José Carlos de Aragão. Qual é o tema discutido nesse artigo? Preste atenção, que é o tema. Se não souber o que é tema a essa altura do campeonato, eita, que o Enem só em maio tá chegando, né? E aí, fofos? Se a opinião do jornalista é válida, não é exatamente isso. Sobre o direito do jornalista de dar opinião nas notícias, é o que está mais próximo, né? Ainda tem um termo mais próximo, Cíntia, que eu vou colocar aqui, olha. A isenção dos jornalistas nos textos, passou perto, Richard, tá certo. Nos textos de natureza jornalística. Então, veja só, é uma coisa que a gente já discutiu também em outros contextos, né? Sobre o... Sim, tá certo. A discussão que é trazida aqui, da temática, não é necessariamente se o jornalista pode ou não ter opinião, tá? A questão é se ele deve dar essa opinião dentro das produções que ele cria, dentro das produções que ele publica nos periódicos. Então, veja só, o jornalista ter uma opinião é uma coisa, e isso aí todo ser humano tem sobre todos os assuntos que ele quiser e que ele puder. Não tem problema em relação a isso. O problema é a maneira como ele divulga e o lugar em que ele divulga. É aquela velha discussão que eu sempre tenho com vocês em sala de aula. Rodolfo, tu tem opinião política formada sobre as coisas que acontecem no Brasil? Tenho. Eu não vou dizer totalmente formada, até mesmo porque muitas vezes eu evito ler para não correr o risco de torná-las tão públicas assim, porque certas coisas eu não consigo ficar calado. Agora, eu tenho opinião sobre isso? Tenho. Agora, eu, enquanto professor, e aí essa é a minha opinião, eu acho antiético trazer esse tipo de discussão para dentro da sala de aula quando as coisas são tão polarizadas como são no Brasil, e eu corro o risco seríssimo disso, enquanto professor, e vocês sentados lá prestando atenção nessa cara linda que vos fala, levar em consideração que aquilo eu estou falando como uma verdade, como a verdade, não como uma verdade, mas como a verdade, né? E para que eu argumente sobre temas políticos com vocês é muito mais fácil para mim. Eu sou mais velho, né? Eu tenho uma leitura maior sobre essas temáticas, às vezes nem sempre, né? Mas a tendência é que sim, né? Pela própria formação acadêmica e tudo mais. Então, a tendência é que eu esteja mais bem preparado para discutir com vocês sobre o assunto e acabar convencendo com maior facilidade. Então, imagina você que pegar um texto jornalístico, uma notícia, por exemplo, de uma pessoa que viu o fato ali nos pormenores e ela começar a expressar as opiniões dela. Bom, as opiniões dela relacionadas àquele fato até podem ser verdadeiras, mas não significa dizer que são as únicas, né? Então, é muito perigoso. E essa é a discussão que é feita. Não é o jornalista não ter opinião, é o jornalista não emitir a sua opinião enquanto ele trabalha. São coisas bem diferentes, a não ser que ele seja um jornalista que faça isso. Então, por exemplo, tem uma série de jornalistas que publicam colunas e artigos, né, de opinião em vários reportagens, em vários veículos de comunicação. Então, por exemplo, você pega o Diogo Mainardi, né, ou Mainardi, eu nunca aprendi a pronunciar o nome dele, que hoje tem um canal no YouTube, tem uma espécie de jornal, né, vamos dizer assim. Eu sempre li os textos dele da Veja, sei lá, desde 2001, né? Ele sempre foi uma pessoa que teve uma opinião muito polêmica e ele é um jornalista, mas ele tinha uma coluna para expressar a opinião dele, tá? Então, é tudo uma questão de você entender quem é que está falando e quando é que está falando. Por isso que, particularmente, eu nunca expressei opinião política em sala de aula. A mesma coisa, né, em relação à questão do jornal. É essa questão que ele está levantando, certo? Então, é possível identificar logo no início do texto? Sim, né?
Deixa eu colocar aqui, completando, né? O que se percebe pelo próprio título do artigo. Ok? Ver se eu consigo dar um espaçozinho aqui. Fofinhos que estão fazendo a correção aí. Deu para entender? Anotou tudo, não foi, Vitória? Graças a Deus, mulher. Ó, agora preste atenção, que se você ler só o título, olha, a opinião do jornalista é importante, fica um tanto estranho. Agora, olha aqui em cima, Jornal de Debates, a polêmica da isenção, né? Então, vamos completar aqui. Então, o que se percebe pelo próprio título do artigo e do texto, logo acima, que define as... E do texto logo acima. Vou deixar assim. Fofinhos, até aí de boa? Beleza, né? Então, aproveitando que os meninos... Oi, pode falar, Cíntia. Anotou tudo, Vitória? Anotou tudo? Isso, seriam as sessões, né? Então, você abriu lá o Jornal de Debates e tem lá essa sessão em que você tem uma polêmica da isenção, né? E nessa sessão aqui, você encontra esse texto. Pode ser que você encontre outros relacionados a essa questão da isenção, inclusive opiniões contrárias, né? Nada impede. Fofos, até aí tá de boa? Então, posso... Beleza, ó. Como a gente já terminou o nosso conteúdo, já está dando 6 horas aqui, aí também, né, porque o horário é um só, vamos deixar a... Cadê? Me perdi aqui. Eu vou deixar a correção do restante dessa questão e das outras questões para segunda-feira, né? Provavelmente nós vamos fazer mais uma atividade, fazer mais uma aula ao longo da semana que vem. Nós vamos ter 2 aulas, porque as nossas provas já começam dia 17, uma coisa assim, né? E aí a gente vai terminar, a gente já terminou o conteúdo, a gente está tranquilo e ainda tem aula de revisão antes da prova, né? Então a gente fica mais de boa. Vou fazer, sim, um TD mais específico sobre a parte de gramática, tá? Vou fazer. Fofinhos, então vamos nós, né? Muito obrigado a todos que assistiram aí nessa sexta-feira, 5h56 da tarde. E vamos... Dia 6? 7? Dia 17, exatamente. Dia 17, que é uma sexta-feira, né? Então vamos lá. Fofos, muito obrigado aí pela atenção. Até mais. Saudades. Pessoal do primeiro ano aí que assistiu às aulas comigo. Abraço. Não valeu de nada, mas tudo bem.